o templo, arrasou a cidade, destruiu os muros, a cidade virou cinzas. Levaram o povo cativeiro e levaram os que eram ilustres, principalmente os que sabiam, os que tinham uma certa condição financeira, talvez poderíamos dizer da classe média e alta da sociedade judaica, foram levados cativo para a Babilônia, e os mais inteligentes foram separados para poder trabalhar na corte do rei de Babilônia. Os pobres, os mais conhecidos como miseráveis, permaneceram na cidade, deixaram eles lá para que as feras do campo não destruíssem por completo. A promessa de Deus sobre a invasão e a destruição daquele lugar foi se cumprida, mas também havia uma promessa de Deus de restauração e restabelecimento. Passado o período, Deus envia agora a Esdras. Antes de Neemias, vemos no seu livro, primeiro para reerguer e restaurar o culto, que até então não se havia culto naquele lugar. Quando Esdras encabeçou e foi liderando, recebendo cartas diretas do rei Ciro para reconstruir aquele templo. Não pense, os irmãos, que foi nada fácil para levantar a obra de Deus, porque a obra de Deus não é fácil levantar. Muitos pensam que quando se levanta a obra de Deus é muito fácil pelas condições financeiras ou por outros meios, mas os que trabalham e começa do alicerce até onde chega o seu patamar, quando vê a obra de Deus grande, crescendo, cheia, isso custou lágrima, custou suor, custou muitas vezes sangue daqueles que defenderam a obra de Deus. E não foi diferente quando Esdras liderou a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Foi nesse período que se levantaram os que até mandaram cartas para o rei Ciro, tentando obstruir a reconstrução daquele templo. Mas o profeta Jeremias e Ageu, como mensageiros do Senhor, se levantaram e disse: vocês não podem parar esta obra, porque eu vos digo uma coisa, que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Louvado seja Deus. Quando puseram, pastor, o altar, as bases, fizeram primeiro o altar. Não fizeram os muros nem a base, mas fizeram o altar, para que Deus possa operar, ou obrar, como diz os irmãos hispanos. É necessário primeiro levantar o altar, porque é do altar que Deus fala ao seu povo, é do altar aonde se ministra a palavra de Deus. E levantou-se ali o altar, e naquele altar o povo viu e começou, diz a Bíblia, que começou a glorificar a Deus. O povo mais novo que voltaram do cativeiro, com alegria gritavam, com júbilo se alegravam, mas os antigos que ali estavam começaram a chorar, porque estavam lembrando do passado, estavam lembrando do velho templo, mas agora era uma nova fase, a fase da segunda casa, que era a segunda glória, que seria maior do que a primeira. Por isso que eu creio que o que Deus está levantando aqui nesta noite, nesse ministério, a glória de Deus sobre este lugar será mais poderosa. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Que lindo, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem promessa e a sua promessa se cumpre. O que Deus tem prometido ao seu servo e esta igreja, Deus vai cumprir. Não é homem, quem é o homem para dizer: Deus, tu tem que fazer a minha maneira, Deus tem que ser do meu jeito. Deus olha para ele e diz: e quem és tu para dizer o que eu tenho que fazer? Eu faço como eu quero, eu opero como eu quero, eu obro como eu quero. Esse é o Deus desta igreja, esse é o meu Deus que está lá também entre os hispanos. Esse é o Deus de Israel, aleluia! Quantos podem levantar um aplauso ao Senhor aqui esta noite? Alabado seja o nome de Jesus, aleluia! Poderoso é o nome do Senhor, glória a Deus. Estes homens obstruíram, inclusive aqui vemos que o homem de Deus não temeu, estava encarregado de cumprir até o fim o propósito que Deus pôs no seu coração. Quando Deus põe sonhos, planos em nosso coração, se permanecermos fiéis, Deus cumpre com esses propósitos e esses planos. Quem é um homem? Que pode fazer o homem? Nada, porque aquele que está conosco é muito mais poderoso, e assim sempre criei, que é mais poderoso do que
os que estão lá fora. Aleluia. Quando Esdras, que tinha conhecimento disso, não importava que os inimigos mandassem carta, vamos mandar carta. E quando manda, sempre é o último a saber, é o líder que está. E Esdras foi o último a saber, mas Esdras tinha o Espírito de Deus. E um foi subornado para dizer para ele: olha, você tem que entrar lá. E subornou ele para poder concretizar o plano maquiavélico que estes homens prepararam contra o líder que estava conduzindo aquela reconstrução daquele templo. Era uma obra difícil. Quando a gente está levantando, pastor, a obra, e o senhor sabe disso, todo mundo se afasta. É difícil chegar e dizer: pastor, segue, estou aí do lado e vamos fazer a obra. Eu sei disso porque recebi uma igreja com 9. E trabalhar com porto-riquenho não é fácil, irmão. E estamos trabalhando. Hoje já tem esse número. Uma igreja que comporta umas 500, talvez até 600 pessoas, se não estou enganado. E nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E agora está aparecendo. Oh, pastor, que bênção. Deus lhe bendiga bastante. Está bonito estar aqui, pastor? Está bonito, assim. O pastor tem trabalhado bastante, todos os dias. E falando espanhol demasiado, como que a mim não me gostava antes, agora tenho que falar bastante espanhol com vocês. Principalmente o espanhol porto-riquenho, que é difícil, eles falam rápido demasiado, né? Hermano Pablo. Então, agora estão chegando, porque a obra é difícil. Até colocar tudo no lugar, até pôr as coisas no lugar. Depois todos querem fazer parte. Esdras, que bom, Esdras. Agora o templo está bom, está bonito, já está construído. Está tudo bonito. Não sabe o preço que se pagou para poder chegar aonde chegou. Mas Deus, e eu louvo ao meu Deus, o nosso Deus, que não desonra o nosso trabalho, a nossa sinceridade. Porque Deus conhece a intenção do coração da pessoa. E disse aqui Neemias dizendo assim, falando como foi nesse caso aqui de Neemias, que foi já no caso da reconstrução do muro aqui. Esse foi o caso do muro. Neemias disse assim: